Nesta videoaula, eu quero tratar dos sistemas políticos, que são o parlamentarismo e o presidencialismo. Começando pelo presidencialismo, é importante primeiro notar que o presidente é, ao mesmo tempo, chefe de governo e chefe de Estado, ou seja, ele é responsável por intermediar as relações do Estado com os demais estados existentes e ele também é responsável, é ele que encabeça a administração internamente falando, ou seja, ele é responsável por conduzir, por chefiar o chamado poder executivo. Além disso, o presidente ele é sempre escolhido através do voto popular, ou seja, são realizadas eleições para a sua constituição, para a sua eleição. Além disso, o mandato do presidente, assim como o mandato de deputados e senadores, no caso do presidencialismo, eles têm um prazo determinado, né? Ele tem um tempo para começar e para acabar. E ele não pode ser removido, a não ser em caso de impeachment. Outro aspecto do presidencialismo é o fato de o legislativo não poder ser dissolvido pelo presidente. Ou seja, no presidencialismo há uma independência, né, pelo menos teoricamente falando, né, entre o chefe do executivo, o presidente e o legislativo. Um não pode intervir no trabalho do outro, um não pode dissolver o outro. Além disso, no presidencialismo, os ministros são designados pelo presidente e são responsáveis perante ele, não perante o legislativo. Ou seja, o presidente ele é responsável por escolher os seus auxiliares e é ele que determina então quem serão seus auxiliares e quanto tempo esses auxiliares permanecerão no governo. Enfim, é mais um exemplo dessa autonomia e dessa independência entre os poderes no presidencialismo. Já no que diz respeito ao parlamentarismo, o governo ele tem legitimidade indireta, ou seja, ele surge da Assembleia. O chamado chefe do governo, que é o primeiro-ministro, ele é escolhido a partir e pela Assembleia. A Assembleia, sim, no parlamentarismo é escolhida pelo voto direto, pelo voto popular, mas o chefe do governo, ou seja, o primeiro-ministro, no caso do parlamentarismo, ele é escolhido pela Assembleia. E no caso do parlamentarismo, o governo ele sobrevive enquanto tiver maioria na Assembleia, perante a qual é responsável. Enfim, ao contrário do presidencialismo, no parlamentarismo há uma maior interligação entre executivo e legislativo. Um, na verdade, depende do outro, né? Como aparece aí na definição, o chamado chefe do governo, ele é escolhido pela Assembleia e ele é responsável perante a Assembleia, ou seja, ele tem que prestar contas, né, ao Legislativo. E também no parlamentarismo, a Assembleia pode ser dissolvida antes do término dos mandatos. Quando isso acontece, novas eleições são convocadas. Então, diante, por exemplo, de uma crise política ou de uma crise econômica, o presidente pode pedir, né, a dissolução da Assembleia e, quando isso acontece, são convocadas novas eleições para se formar uma nova Assembleia. Além disso, o primeiro-ministro, que é o chefe de governo no caso do parlamentarismo, e a chefia do Estado, ela é exercida pelo presidente ou pelo monarca. Então, o caso mais célebre de parlamentarismo é o da Inglaterra. Então, a gente tem a figura do primeiro-ministro, que é chefe do governo, e a rainha, que é chefe de Estado. Mas, na verdade, cada parlamentarismo, assim como cada presidencialismo, tem as suas características próprias, né? Enfim, então, como fica mais ou menos claro nessas características, existem países que eles são parlamentaristas enquanto sistema de governo e eles podem ser ou monarquias ou repúblicas enquanto forma de governo propriamente dita, né? No caso do presidencialismo, a gente pode comparar o presidencialismo brasileiro com o presidencialismo norte-americano.
e a gente verifica que há grandes diferenças entre eles. Por exemplo, no caso do Brasil, a Constituição de 1988, ela afirma que o presidente ele pode, por exemplo, vetar uma lei aprovada pelo Congresso na sua totalidade ou apenas alguns artigos dessa lei. Já no caso do presidencialismo norte-americano, o presidente ele só pode vetar a lei totalmente. Ele não tem essa prerrogativa de vetar apenas alguns artigos de uma determinada lei. Então, ou ele não veta nada, né, ou ele veta totalmente a lei. Como dito anteriormente, no caso brasileiro, o presidente ele tem mais autonomia, né? Inclusive para vetar uma lei na sua totalidade ou vetar apenas alguns artigos que lhe interessa vetar. Então, isso dá mais autonomia, né, para o presidente brasileiro, no caso aí do trato, da relação entre, né, os poderes. Outra diferença importante entre o presidencialismo brasileiro e o presidencialismo norte-americano está na existência das chamadas medidas provisórias. Ou seja, o presidente brasileiro ele pode elaborar espécies de decretos que na prática têm força de lei. Já no caso dos Estados Unidos, o presidente americano não tem nada parecido. Qualquer projeto, né, de interesse do presidente, do executivo norte-americano, tem que passar por um trâmite, né, no âmbito do Congresso norte-americano. Já no caso brasileiro, se o presidente tiver algumas dificuldades, né, para aprovar algum projeto de seu interesse, ele pode emitir uma medida provisória, ou seja, as suas intenções, os seus interesses ganham, por conta da existência das chamadas medidas provisórias, né, um caráter, uma força de lei, ou seja, já produz uma alteração na realidade. Além disso, o presidente brasileiro ele tem assim uma série de outros instrumentos que podem acelerar, né, a elaboração de leis no âmbito da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Tem, por exemplo, um sistema de urgência que, na verdade, faz com que o presidente brasileiro possa acelerar o trâmite de um determinado projeto do seu interesse. Enfim, são várias diferenças. O que eu quero passar é essa ideia de que existem várias diferenças entre o presidencialismo brasileiro e o presidencialismo norte-americano. Ambos, evidentemente, são sistemas presidencialistas, mas a gente não pode ficar apenas nessas definições mais gerais. Se a gente quiser entender como funciona o presidencialismo norte-americano, como funciona o presidencialismo brasileiro, a gente tem que investigar cada um desses regimes. Assim como são muito diferentes também os parlamentarismos existentes. Né? Quer dizer, tem, como eu disse, parlamentarismo na Inglaterra, mas tem parlamentarismo na Itália, na Alemanha, alguns, né, como a maioria, né, hoje em dia, são repúblicas, né, com parlamentarismo. No caso inglês, como já dito, é, é um sistema parlamentarista, mas lá se trata de uma monarquia. Outro país que é parlamentarista, mas também com monarquia, é a Espanha. Mas se a gente for pegar, né, caso a caso, a gente vai ver que existem muitas diferenças, né, entre os parlamentarismos existentes. Além do mais, existem alguns regimes que têm uma espécie de sistema misto, né, como é o caso da França. Se a gente pudesse investigar o caso francês, a gente ia verificar que existem características no sistema francês que remetem ao presidencialismo, né? Mesmo porque lá o presidencialismo, o presidente tem um poder político bastante forte. Mas, do outro lado, a França também tem um chefe de governo, ou seja, ela faz um misto entre parlamentarismo e presidencialismo. Enfim, eu tentei nessa videoaula apresentar algumas noções gerais, né, sobre parlamentarismo e presidencialismo, mas lembrando, né, que se a gente quiser mesmo entender, né, cada regime existente ou cada sistema existente em cada país, a gente tem que investigar
o sistema em vista propriamente dito e está sempre comparando um sistema com o outro. Enfim, eu gostaria de parar por aqui, espero que a gente tenha mais adiante a oportunidade de discutir algumas características desses dois sistemas de governo. Muito obrigado e até a próxima.